Boa noite a todos e a todas. Então, a gente vai dando início aqui ao nosso terceiro encontro, né, ao encerramento do nosso curso. E eu agradeço demais a presença de vocês ao longo do curso e no dia de hoje também, nessa terceira e última noite. Cristiano, você gostaria de falar alguma coisa? Ok. Então, só fazendo uma retomada, como fizemos no encontro passado. No último encontro, nós fizemos uma. Eu trouxe uma leitura mais específica sobre o campo futebolístico e sobre a pesquisa, né, e dá ensejo a esse livro, dá base a esse livro. Então, foi isso que fizemos no encontro passado. E no encontro de hoje, a gente vai aprofundar agora, chegar finalmente às trajetórias. A gente vai. Hoje eu vou investir numa análise no qual a gente vai tentar observar como é que se configura o campo futebolístico e como é que eu cheguei à tese de que o ex-jogador de futebol é alguém que terá a sua vida nesse momento posterior à carreira tão marcada pelos capitais que foram ou não, né, convertidos e reconvertidos da carreira de jogador para esse segundo momento, né? Para esse momento chamado pós-carreira, ou aquilo que eu chamei aqui na obra, na minha tese, no livro, de segundo tempo da vida do jogador de futebol. Então, eu vou compartilhar aqui o slide que eu preparei. Eu só pedir para vocês confirmarem se o slide está em tela. Sim, Ok, Renan. ok. Obrigado. Então, eu trago aqui mais uma vez, embora em uma outra passagem do livro, o objetivo da pesquisa e o objetivo do livro, porque é importante aqui para esse encontro de hoje. O objetivo desse livro, dessa pesquisa, foi problematizar o processo de constituição da segunda carreira do jogador de futebol, ou seja, o movimento de construção das ocupações profissionais posteriores à carreira e das relações sociais que giram em torno disso, aquilo que convencionamos chamar de segundo tempo da vida. A questão importante que se coloca aqui é a seguinte: mas por que o jogador de futebol precisa, talvez esse precisa aqui merecesse uma aspas, né, de uma segunda carreira, né? Porque se a gente parar para pensar um pouco, o trabalhador, de forma geral, a gente pensar em algumas carreiras, e claro, a gente não pode pensar de forma homogeneizada. A gente tem, obviamente, trabalhadores que vivenciam processos, trajetórias profissionais que são extremamente fugidias, quebradas, né? Então, evidentemente que o que eu vou dizer agora, eu me refiro a processos
de ordem, sob o ponto de vista de uma passagem numa relação com a aposentadoria relativo ao INSS, quer dizer, relações de trabalho que te levem a um dado momento da vida e uma aposentadoria, mas fazendo uma comparação com algumas carreiras que têm uma trajetória um pouco mais fixa, um exemplo seria a minha, de professor, né? Seja se eu atuasse no campo privado, em faculdades particulares, né? Com carteira assinada, ali dentro fazendo uma carreira em faculdades, ou no campo público, como é o caso, no qual eu hoje estou aqui, né, aos 41 anos de idade, 10 anos de universidade, com a perspectiva de me aposentar. Confesso que não tenho certeza mais, sei lá, por volta de 70 anos, é uma trajetória que aponta, né, para um determinado caminho que tem uma clareza aí, né, desde que eu queira segui-la, mas está lá. No caso do jogador, a gente tem um problema e um diferencial que é um problema. O fato de que, em média, um jogador se aposenta, isso não é um dado propriamente que eu não estou citando aqui nenhuma pesquisa em específico, tá? Mas é algo que não é difícil de ser observado de forma factual. Os jogadores devem se aposentar em alguma coisa em torno, vou colocar aqui para cima, né, para não ter perigo de errar, vou colocar os 36 anos de idade. Então, se a gente pensar que a aposentadoria via INSS, ela só se dará por volta aí de 30 anos depois, só esse fator em si, ele já nos traz a resposta para essa pergunta. Por que o jogador de futebol precisa de uma segunda carreira? Professor, temos, entretanto, aqueles que ganham muito dinheiro. Portanto, isso não os obrigará a uma segunda carreira. Veja, mesmo dentre aqueles que ganham muito dinheiro, isso não se confirma, porque nós vemos esses exemplos, né? Esses indivíduos exemplares aí, atuando em vários ramos, né? No ramo empresarial. Então, em certa medida, com muito dinheiro ou não, esses também configuram segundas carreiras, né? Ainda mais dentro de uma certa lógica, que até eu vou apontar aqui relativamente a um dos das quatro trajetórias que eu trabalhei. O futebol ele exerce uma espécie de força centrípeta, né? É uma força de atração. Então, assim, muitos jogadores, em especial aqueles que alcançaram determinados patamares na carreira, e aí o que seriam esses determinados patamares? A gente pode citar seleção, a gente pode citar títulos de maior expressividade, né? Títulos nacionais, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, né? Que é um título intercontinental, perdão, um título continental, Campeonato Mundial, jogadores que jogaram em grandes ligas no exterior, e também ganharam títulos por lá, ou não, mas jogar em determinados times em si, com título ou não, já entra aqui nessa lista que eu estou elaborando. Jogar em determinados times de massa,
de grande apelo midiático, mesmo também sem necessariamente grandes títulos, também já faria entrar nessa lista. Enfim, em especial jogadores que participam dessa lista aqui, esse movimento de atração que o futebol exerce, mesmo após a aposentadoria, é muito grande. E isso passa por um elemento que é analisado no livro, né, que é parte importante também da minha tese, que é a forma como o futebol ele seleciona a sua mão de obra, como diria o professor Arley Santerdamo, os pés de obra, né? E como se dá o processo de formação, dado que eu vou trazer agora. Então, essa característica aqui do campo futebolístico ela é importante para pensar tudo isso que eu estou dizendo. O professor Arley, então, no livro Do Dom à Profissão, que é também, assim como o meu livro, baseado em sua tese de doutorado em antropologia social, essa tese ganhou o prêmio da Ampox, melhor tese do ano. Ele diz assim: são aproximadamente 5.000 horas de investimentos distribuídos ao longo de aproximadamente 10 anos, realizados diretamente no corpo em rotinas altamente disciplinadas, extenuantes. Então, aqui a gente tem um dado importante. Quer dizer, perdão, aqui tem vários dados importantes. Primeiro, a gente não pode jamais desconsiderar que o futebol, a formação do futebolista, ela se dá no mesmo período de formação escolar, né? Na tese, não pude trazer esse trecho para o livro, evidentemente, a tese tem quase 300 páginas, né? Então, é impossível simplesmente vamos publicar a tese, né? Não fazia sentido. A gente quer ter um maior alcance para o livro, né? Conseguir ser mais acessível financeiramente. Então, é evidente que foi preciso deixar algumas coisas de fora, mas que não comprometem, né, o que a gente quer discutir sobre o tema. Mas na tese eu trago, por exemplo, uma entrevista de uma assistente social que atuava à época nas categorias de base do time baiano Vitória, que durante muitos anos se notabilizou por revelar muitos jogadores, né? Fazer muitas vendas, né, de jovens jogadores para o exterior. O Vitória, por exemplo, foi o primeiro time brasileiro a fazer uma grande venda direta. Não, peraí, perdão, eu me atrapalhei aqui com o que é esse primeiro. Eu ia dizer que era o primeiro time a fazer uma venda direta de jogador para o futebol europeu. Claro que não foi, né? Eu não sei se é relativamente à idade. Agora eu me atrapalhei relativamente a esse primeiro aí, perdão. Vou ficar devendo. Mas, enfim, um clube de muito destaque em relação a essa questão das categorias de base. Mas vamos lá. Na entrevista, ela diz algo que é muito importante para a gente pensar esse processo aqui. Ela diz que os jovens temem ir à aula no horário da noite, porque, evidentemente, treinam de manhã e de tarde e vão à aula à noite. E mesmo ali, com todo o acompanhamento do clube e tal. Mas eles têm medo de aula à noite e ficar cansados. Não ter a condição física ideal para no outro dia dar o melhor de si nos treinamentos. E aí, em não podendo estar ali 100%,
perder a oportunidade de alcançar aquilo que eles estão ali almejando. Então, o futebol, para a grandíssima maioria desses garotos, é uma tábua de salvação, né? É a possibilidade de mudar o status socioeconômico, familiar, não é só dele, é de toda uma família, né? Então, infelizmente, mesmo nos últimos anos, clubes tenham investido em estrutura, e nesse sentido, essa estrutura traga consigo, né, a questão educacional, o investimento na formação dos jogadores também na questão educacional, algo que não acontecia nas décadas de 70, 80 e 90, isso é bem recente. Mesmo havendo esse investimento, ainda assim, não se pode negar que é muito difícil a conciliação de tamanho investimento físico e psicológico numa idade em que, convenhamos, a grande maioria de nós teria dificuldade de estabelecer determinados discernimentos, de separar as coisas, né? Como é que se exige também a capacidade de um garoto de 12, 13, 14, 15 anos, né? De entender ali, né? De saber que ele, estando ele ali num processo em que ele autoavalia que é matar ou morrer, né? Toda uma expectativa dele e familiar, e pensar em estudar. É muito difícil. Então, há uma certa anulação do processo educacional, no mínimo parcial, se não total, parcial. Outro elemento que está posto aqui nessa citação do professor Arley é o fato da rotina ser extenuante, e, ao mesmo tempo, o fato de ser aqui a produção de um dado capital que é específico demais. Portanto, é algo que é muito restrito ao campo futebolístico. Portanto, é um capital que tem, como está aqui na continuidade mais abaixo eu dou continuidade aqui, uma reconversão improvável. Então, durante 10 anos, né? Vamos lá. Vamos estabelecer, então, aqui o que está sendo posto. Ao longo de 10 anos, um garoto é submetido a uma rotina de treinamentos muito extenuante, cansativa, sob o ponto de vista físico e mental. Uma parte significativa está ali dentro de uma lógica de matar ou morrer, né? Sob o ponto de vista da vida econômica. E ele está se submetendo a uma aprendizagem, à obtenção de um hábitos, à constituição de um capital que é muito, muito restrito ao seu campo de atuação profissional. O que ocorre é que, além de não ser certeza que ele vai conseguir concluir esse processo de profissionalização, mesmo com todo esse tempo de dedicação, ao final, em se profissionalizando, ao final dessa carreira, nós iremos esbarrar no mesmo problema. Só que, óbvio, isso foi prorrogado e você tem tudo o que há aí nessa carreira, que é
ainda estamos lidando com um capital que é muito inerente a esse campo. Evidente que, ao longo da carreira, aí sim, conforme a gente vai ver agora nas trajetórias, esse indivíduo terá a opção de, por exemplo, se não pôde se dedicar naquele período ali à formação educacional, retomá-la, né? Ele vai ter a opção de, quer dizer, a opção, modo de dizer, né? Poderá ocorrer, né? Poderá ocorrer de construir uma série de laços, né? Ou seja, a produção de um capital social relevante que possa lhe trazer ganhos nessa pós-carreira, mas, enfim, o conhecimento de outros idiomas, esse capital cultural, portanto, de conhecer outros países, e aí isso poder ser joga dali, joga daqui, transitar para uma outra carreira. Dentro do futebol, menos difícil. Difícil, menos difícil. Fora do futebol, não é nada fácil, né? Aí, só para terminar aqui a citação, né? Em contrapartida, ao contrário do que permeia o imaginário popular a respeito da profissão de jogador, a maioria deles são assalariados, suas carreiras são curtas. Outra coisa muito importante, o auge é precoce, né? Mesmo quando a gente olha para esses grandes exemplos, a gente esquece que o auge, o momento em que alguns desses jogadores ganham grandes salários, ele é um período relativamente curto. Não são 30 anos ganhando milhões de reais, né? É um período curto. Tem o início da carreira, tem um final da carreira, tendencialmente períodos em que se ganha menos. O auge é precoce. E, por último, o principal, a reconversão é improvável. Vamos começar aqui a trabalhar, né, a trazer o meu trabalho propriamente de pesquisa, né, as trajetórias com as quais eu trabalhei, 4 trajetórias e uma tese. Agora a gente vai pensar as lógicas de constituição, conversão e reconversão de capitais a partir de 4 trajetórias. Então, eu apresento novamente o José Sérgio Carneiro Reis, conhecido como Serginho Amizade. O título do capítulo no qual eu trabalho a trajetória do Serginho Amizade, no livro ficou As Redes de Serginho Amizade, né? Aqui a gente faz um jogo com o sobrenome do Serginho, mas conforme a gente pode ver aqui, na primeira citação, na citação principal, né, que eu trouxe para simbolizar aqui o que gira em torno da carreira do Serginho, que o capital social, as relações construídas ao longo da vida, ao longo da carreira, é aquilo que vai lhe dar o maior retorno para a pós-carreira. Já na própria carreira, em especial para a pós-carreira. Só localizando aqui, né, que o Serginho ele jogou, portanto, aí no final da década de 50, perdão, final da década de 60 e final da década de 70, né? Então, um jogador aí, vamos dizer, da década de 70, né? 10 anos de carreira, entre 69 e 79. Aí aqui eu trago uma citação do livro, né? O codinome Amizade diz muito sobre Sérgio.
visto ser o capital associado a este, o social, um dos mais convertidos em sua trajetória, tanto na carreira de jogador quanto na pós-carreira. As redes de amizade construídas ao longo da vida serão sempre um fator decisivo nas idas e vindas de Sérgio, como jogador e como ex-jogador, o que não quer dizer, entretanto, que ele não teve e não tem a competência necessária para ocupar os espaços profissionais que ocupou e que ocupa. Então, quando eu encontro o Serginho Amizade, ali em 2013, ele ocupava várias funções profissionais. Ele era professor no curso de Educação Física de uma faculdade privada em Fortaleza. Ele era funcionário público, né, da Secretaria de Esportes do Estado do Ceará e atuava como comentarista esportivo na TV Ceará, TV Cultura do Estado do Ceará, afiliada, e escrevia uma crônica para um dos grandes jornais do Estado do Ceará, o jornal O Povo. Então, salvo me engano, eram essas as ocupações de Serginho à época em que eu o entrevistei. Recentemente tive a oportunidade de estar com ele, almoçamos, inclusive conheci outros jogadores também, ex-jogadores, né? E ele ainda se encontra nesse lugar profissionalmente falando, né? Então, o Serginho foi alguém que soube converter os capitais produzidos ao longo da sua trajetória e soube levá-los para a pós-carreira, como a gente vai ver aqui. Eu tenho alguns elementos, eu vou hoje usar como recurso também o próprio livro, né? Vou aqui pedir licença a vocês para pescar de mim mesmo, né? Fiz aqui algumas anotações, alguns elementos que eu gostaria de chamar a atenção. Até o professor Marciano, no primeiro encontro, me perguntava sobre a formação desses jogadores com quem eu estou trabalhando em relação a suas trajetórias, né? E são jogadores, no caso do Serginho, por exemplo, a gente tem um elemento aqui que ele aponta em relação à importância do futebol de rua, né? E aí é importante sempre a gente localizar todo o sentido desse curso, né? É localizar o indivíduo no seu contexto, né? Então nós temos aqui alguém que nasceu em 1947, né? Portanto, vamos pensar aí uma primeira infância até aí os 10 anos de idade, né? Portanto, final ali da década de 1950. Então, quando você traz o elemento do futebol de rua, do futebol de várzea, como algo importante na composição da formação futebolística desse agente social aqui, não faz sentido simplesmente eu afirmar isto ou aquilo sem trazer essa contextualização, em dizendo que a gente está falando de alguém que vivenciou esse processo no Rio de Janeiro do final da década de 50, né? Virada para a década de 60. Então, o futebol de rua era algo, naquela época, extremamente comum, extremamente presente, né? É muito interessante uma citação que eu faço dele aqui. Ele dizia, né, sobre essa questão
de que ele era jogador de meio campo, né? E ele dizia aqui, né, que era muito difícil jogar no meio campo nessas equipes de bairro, né? Porque era o setor dos jogadores mais habilidosos. Ele dizia, eu passava bem em tudo, tocava rápido, né? E vivo uma escola de futebol em que meias jogavam assim. Você, na época, uma época em que o futebol predominava e você não tinha nenhuma outra modalidade coletiva na rua. Hoje em dia você joga vôlei, handebol, mas antigamente era muito futebol, era a cultura do futebol. E o meia, você para ser meio armador do time de sua rua, você tinha que ser um grande jogador, né? Porque era difícil. Tinha time em tudo quanto era rua. Todo menino jogava bola. O sonho de todo menino era ser jogador de futebol. Então, aqui você tem um elemento da rua, que é um elemento tão permeado do imaginário, né, a respeito da formação do jogador, né? Toda aquela coisa do indivíduo ali, que dali saiu o grande jogador, que dava chutes naquela bola de meia, né, no meio-fio ali. Entretanto, você tem um elemento aqui que vai contrariar um pouco essa composição da, desculpa, da figura do jogador de futebol no âmbito do imaginário, que é a importância que teve a escola, o colégio, na formação futebolística do Sérgio. Então, o Sérgio foi alguém que estudou muitos anos em escola católica, na escola salesiana, e ele vai dizer que o amor dos padres pelo futebol, ele diz nominalmente isto, foi algo que o influenciou muito, né? Sobre o aspecto de que no âmbito da escola se jogava muito, se valorizava muito o futebol e aquilo foi muito importante para ele, né? É interessante porque o pai dele e os irmãos foram jogadores com, digamos, se profissionalizaram, mas não chegaram a carreira a ter realmente um encaminhamento maior, uma duração, né? E ele vai dizer que não foi para ele um elemento, ele não entende como ali um elemento que lhe influencia. A influência vem realmente dos padres salesianos, né? Até porque, enquanto alguém que foi interno dessas escolas, né, essa influência do pai e dos irmãos, de fato, era um pouco menor, né, pela própria condição social, né, a própria condição cotidiana dele, perdão, né, de vida. Voltando, aí acelerando um pouco, né, já dentro do processo, né, do Serginho profissional, uma coisa interessante na construção da trajetória, né, na análise aqui da trajetória do Sérgio, é que você tem a construção da figura de pelo menos três personagens em torno do Sérgio. O Serginho Amizade, este aqui, né? O Serginho insubordinado, que a gente teria aqui um sinônimo, né? O rebelde confuso, e o Serginho Cuca privilegiada. E de onde é que vem isso? Essa composição, ela vem, e aí é um traço da metodologia que eu apliquei à pesquisa, da extensão da pesquisa, não só a entrevista com eles, né? Para além de construir as trajetórias através da entrevista, de ouvi-los, né,
de anotar ali as suas próprias memórias, eu pesquisei aquilo que há sobre eles em publicações. Evidentemente que ainda assim é um recorte de um recorte, porque no caso dele, por exemplo, são materiais mais difíceis. Os outros também, mas ele mais em especial pela época. Materiais de difícil acesso, né? Difícil achar esses jornais aí de décadas mais passadas. Alguns jornais que são citados aqui nem existem mais, muitos deles, inclusive. Mas existe já, por outro lado, acesso aqui a livros, né, que eu pude adquirir de memorialistas cearenses, né, de historiadores cearenses que tratam do futebol. Então, essa composição desse Serginho Cuca privilegiada, por exemplo, né, tem um memorialista que vai falar assim, né? O amizade marcava, cercava e roubava a bola do adversário sem dar pontapé, sem sobressalto, sem encontrão. Chegava, dizia, com licença, e saía com a bola dominada. Serginho sabia fazer o jogo render, gastava a bola, cadenciava a partida, botava os bobos para correr. Além de possuir naquela época, e aí ressalte-se, o charme de um sujeito que tinha também outros interesses sociais, culturais e políticos. Era um jogador da linhagem de Afonsinho. Afonsinho, destaque-se, foi o primeiro jogador brasileiro a obter o passe livre. Afonsinho era jogador do Botafogo quando entrou em litígio com o clube, numa época em que a legislação sobre o vínculo do jogador de futebol ao clube prendia o jogador ao seu empregador, nos seguintes termos, né? O clube, ele era um dono mesmo, né? Se o jogador, por exemplo, tivesse algum problema disciplinar, se o jogador tivesse o interesse de sair do clube, recebesse uma proposta interessante, mesmo que essa proposta ela fosse condizente com valores estipulados de passe, o clube, dono do passe do jogador, negociava se quisesse. Era de fato dono do jogador, né? E Afonso resolveu bater de frente com isso. Eu até destaco aqui a obra, está até aqui do meu lado, do José Paulo Floresano, Afonsinho e Edmundo, A Rebeldia no Futebol Brasileiro. Né? É um livro espetacular. Muito, muito bom. Infelizmente esgotado, né? Então vocês vão encontrar usado. A editora Musa. Então, e um jogador extremamente politizado, que assim, e aí o Sérgio, ele de fato essa comparação faz sentido, porque o Sérgio era alguém que também vinha de uma linhagem de jogadores politizados e que eram mal vistos por um lado e benquistos por outro, né? Há momentos aqui que vão sendo narrados, né, da trajetória. Eu vou trazendo essas citações de jornal, de memorialistas, né, em que surge essa ideia do hippie, né, desse sujeito. Essa foto aqui, por exemplo, né, aqui o Serginho está assinando justamente o passe livre com o Ceará. Ele, à época, era jogador do Ceará. Aí ele pede para ser emprestado para um time do Rio, porque ele havia recém conhecido a esposa
e a esposa, tendo se formado em medicina, vai fazer a continuidade do seu processo de formação no Rio de Janeiro. E ele resolve acompanhá-la, mesmo tendo um contrato vigente com o Ceará e tal. E ele acaba fazendo um arranjo com o time dele ir, mas ser liberado mediante ele retornar e vencer o terceiro turno do Campeonato Cearense, e assim o fez. Daí porque aqui o título da reportagem diz, né? Serginho, volto ao Rio com passe livre e campeão. Aí aqui embaixo diz, né? Serginho retorna hoje ao Rio de Janeiro e volta alegre, campeão cearense com bom futebol. E aí são muitas idas e vindas, né? Eu já estou aqui me demorando muito no Serginho e eu estou vendo que já são 8h25. Tem muita coisa interessante a ser apontada aqui. É evidente que o objetivo do curso também é dizer a vocês, né? Leiam o livro, né? Então, eu vou ter que deixar vocês aí com esse sabor de quero mais, porque realmente eu anotei muita coisa aqui para chamar a atenção. Mas eu vou ter que dar uma acelerada e chegar no momento de aposentadoria, justamente para falar sobre esse processo das reconversões de capital, né? No caso do Serginho, e depois tentar ainda dar pelo menos um pulo aqui em cada um dos três para não me exceder muito no tempo. O Sérgio, ele, ao longo da carreira, ele foi desenvolvendo laços, né, contatos realmente sociais muito fortes, assim. Então, ele, me atrapalhando um pouco aqui na sequência, ele se profissionaliza no Rio de Janeiro, no Olaria, mas é contratado pelo Fortaleza. Vem a Fortaleza para jogar no Fortaleza. E aí recebe uma proposta para jogar no Ceará. Ele diz aqui, inclusive, que tem todo um litígio em torno dessa ideia do mercenário e tal, porque ele estava ali fazendo negociação, e ele diz que, de fato, eu pergunto a ele, por que você mudou para o Ceará? Por dinheiro. E aí isso é algo que mereceria, né, uma discussão à parte aqui, um dia à parte. É algo que eu trato no livro, né, como algo muito importante no campo futebolístico relativamente à profissão de jogador, que é um dos elementos primordiais de tensão, que é a relação paixão futebolística, aquilo que o professor Arley vai chamar de clubismo, e a questão do dinheiro, né, dessa atividade remunerada no imaginário popular tão bem remunerada. Bem, e aí vou conferir se vocês estavam comigo ou se eu estava com vocês, né? E aí, ao longo da carreira, então, o Sérgio vai conseguindo estabelecer relações sólidas, em especial dentro do Ceará. Cursa adentra o curso de educação física, algo que vai fazer uma diferença muito grande para ele, de forma que, aos 32 anos de idade, ele resolve encerrar a carreira. Como ele diz assim, não me pararam, eu parei. E a prova disso é que ele ainda tinha contrato vigente com o Ceará quando ele encerra a carreira. Então, de fato, ele não foi alguém que o contrato encerrou e não, eu por falta de opção, né, digamos assim, não, eu vou encerrar a carreira. De fato, o que ele diz corrobora com
está corroborado na realidade, né? Ele afirma que um dos fatores que lhe levou a parar é que ele não suportava mais a concentração. Isso é um elemento importante, uma característica do campo futebolístico, né? Que sempre aparece costumeiramente essa questão da concentração, do excesso de viagens, do horário de trabalho que é bem diferenciado, né? Jogadores jogam aí esses jogos à noite, estão mobilizados para isso desde de manhã, são muitos dias, né? O Campeonato Brasileiro atual, né, os principais clubes estão jogando 3 vezes por semana, então imagine como é a rotina de vida dessas pessoas, né? Que contato eles têm com os filhos, com a esposa, com amigos, enfim, né? Como é que é? Aqueles que não têm, inclusive, filho, esposa, né? Que gostariam, penso eu, né? Enfim, de ter relações afetivas, né? Tudo bastante complicado, né? As pessoas simplificam demais. Tudo é muito simples. Tudo é muito simples na hora de olhar para a complexidade de fenômenos sociais como o campo futebolístico, a profissão de jogador de futebol. Quando o Serginho se aposenta, ele já imediatamente aciona o capital social e cultural que ele possui. O fato dele estar terminando o curso de educação física lhe possibilitou imediatamente apresentar ao Ceará um projeto a ser desenvolvido junto às categorias de base do clube. Então, ele ia terminar o contrato dele de jogador na qualidade de treinador das categorias de base. Então, ele fez uma transição diretíssima, né? Ele sai aqui de um campo para o outro, né? No dia 1º, ele estava treinando entre os profissionais, no dia 2, ele estava treinando os jogadores da categoria de base. Né? E aí, daqui, a gente tem uma sequência de um Sérgio acionando os seus capitais. Aqui o capital cultural, o curso de educação física, esse capital social da boa relação junto à diretoria do clube. Posteriormente, ele vai jogar naquele que já foi um dos maiores clubes, um dos maiores clubes da história do futebol de salão, do futsal brasileiro, o Sumov. À época, não atuava com jogadores profissionais, né? Então, ele joga como amador, mas em contrapartida recebe um emprego na Secretaria de Esportes de Fortaleza. E aí isso vai na Superintendência dos Desportos. E aí isso vai lhe fazendo se inserir e construir essa pós-carreira, né? Por último, o Serginho ele vai adentrar na carreira educacional, como eu havia citado, né? Que hoje ele é professor, ele é coordenador. Hoje é a época da entrevista, não sei se hoje exatamente. Ele era professor de uma faculdade privada em Fortaleza, mas antes desta faculdade, a entrada dele, na verdade, no mundo educacional se dá, inclusive, através de uma das maiores universidades privadas do país, a Unifor, onde ele vai atuar durante 10 anos. Então, ele chega à Unifor, eu até pergunto para ele, por que você acha que foi contratado pela Unifor? Aí ele responde, eu acho porque, primeiro, eu tinha experiência como jogador. Segundo, eu tinha tido uma experiência como técnico, né? Quer dizer, ele não citei aqui, né? Ele teve uma passagem ainda com esse projeto nas categorias de base do clube, ele chegou a assumir o time principal como treinador, né? Não durou muito esse período, essa breve carreira como treinador, mas ele está citando aqui como um elemento que compôs, né? Esse capital simbólico.
A cidade sabia que eu tinha conhecimento sobre futebol. E porque eu estava fazendo essa pós-graduação, na época mestrado. Era uma lenda fazer mestrado, né? Ele tá dizendo aqui. Eu estava fazendo uma especialização em futebol e treinamento desportivo. Então, nós temos aqui a mistura de um capital cultural a um capital social convertido num capital simbólico, quando ele diz: a cidade sabia, a cidade tinha conhecimento. Então, aqui está colocado uma série de elementos que me levam à minha tese sobre o quanto o capital, perdão, o quanto os capitais constituídos, convertidos e reconvertidos ao longo da carreira serão extremamente influenciadores desse segundo momento da vida do jogador de futebol, da pós-carreira, do segundo tempo da vida do jogador de futebol. Avançando agora aqui para o nosso da segunda trajetória, e assim, de antemão, infelizmente eu não vou conseguir dar conta das 4, né? São 8h36, e eu quero aqui deixar isso, tentar dar conta desse compromisso do horário, né? Embora a gente tenha começado um pouco mais tarde, mas de qualquer maneira já está estourando mesmo assim. O título do capítulo que traz a trajetória de Celso Gavião são os voos de Celso Gavião. Não é só uma referência ao seu sobrenome de jogador, mas também ao fato de que um dos elementos importantes da sua trajetória como jogador diz respeito à sua ida ao Porto de Portugal, né? Então, é um pouco essa ideia de sobrevoo também, né? O voo do Atlântico, né? Alguns títulos que foram construídos, inclusive, com a ajuda do meu editor, que está aqui presente, acho ainda, né? Professor Cristiano. Então, o Celso Gavião foi alguém que teve a sua carreira aí entre meados da década de 70 e início da década de 1990, né? Então, nós podemos dizer aí que o Celso Gavião é alguém que vivenciou o futebol em toda a década de 80, um pouquinho da década de 70. Aqui eu vou tocar num ponto, a gente teria muitíssimos pontos de cada um deles, né? Eu escolhi este. O destino quis que Celso Dias dos Santos se tornasse Celso Gavião. É desta forma que ele responde à pergunta sobre como o futebol, enquanto profissão, surge em sua vida. Então, o Celso ele vai acionar essa ideia do destino. Ele nasceu em Santos e o seu contato inicial com o futebol dá-se, inclusive, no próprio time do Santos. E sendo treinado por um dos mais famosos jogadores aí da história, um grande parceiro de ataque do Pelé, o Pepe, campeão mundial pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 58 e 62. E o segundo maior artilheiro do Santos depois de Pelé, perdendo só para o Pelé. Então, assim, a ideia de destino trazida por ele é a leitura que ele faz da sua própria trajetória, né? Mas que eu vou tensionar um pouco aqui na análise que talvez não seja tão condizente, né? Destino, claro, tratando como algo que acontece ao acaso, principalmente se você pensar na maneira como ele se profissionaliza. E aí eu continuo aqui. Embora Celso acredite no destino como o fator que lhe levou ao futebol profissional, nesse momento de sua trajetória, já se revelava um sujeito estrategista capaz de analisar suas possibilidades e avaliá-las. Do que eu estou falando? O Celso, ele vai, em estando lá nas categorias de base do Santos, receber um convite de um amigo para
e ir para o Guarani de Campinas. E aí sai um pouco na minha análise, a análise que fiz aqui no livro, o destino para entrar a lógica de alguém muito estrategista, né, que observou o seguinte: se profissionalizar num clube como o Santos é mais difícil. É mais fácil, eu vou citar o próprio. Veja bem, eu ainda penso comigo assim. Há uma facilidade muito grande quando você quer se profissionalizar, que você, em uma equipe menor, se você for um bom jogador, você vai ser destaque. Então, se sobrepondo ao destino, o Celso foi estrategista. Ele pensou sobre isso e achou por bem que, se deslocando a Campinas para um time, né, de menor expressão, embora com menor estrutura, ele teria maiores possibilidades. Vai a Campinas e aí acaba ainda não se profissionalizando, se envolve com alguns problemas de indisciplina e é dispensado. O Botafogo de Ribeirão Preto fica sabendo da dispensa de alguns jogadores e se interessa por alguns, dentre eles Celso. É quando aí sim, efetivamente, ele se profissionaliza e dá início à sua carreira. O envolvimento com o estado do Ceará se dá quando, novamente afastado por indisciplina, estava ele, havia inclusive sofrido um acidente de carro. O Fortaleza vai à cidade de Ribeirão Preto para jogar pelo Campeonato Brasileiro contra o Comercial, o adversário, e vai treinar no CT do Botafogo e ele, Celso, é oferecido. Fortaleza precisava de um zagueiro, ele jogava na zaga, né? Nessa posição, e o acerto ele vai jogar em Fortaleza. Tem uma passagem de um ano que não há grande destaque, futebolisticamente falando. Entretanto, ocorrem duas coisas que vão marcá-lo aí em toda a sua trajetória de vida, inclusive, né? Porque nesse momento ele vai conhecer a esposa, e aquela que viria a se tornar sua esposa, né? E ele vai chamar a atenção do Ferroviário, que é um clube que posteriormente vai comprar o seu passe, né? E ali a carreira do Celso vai realmente começar propriamente dito, né? No Ferroviário, em Fortaleza. Então, e aí o Celso começa a carreira no Ferroviário. Um elemento interessante para a gente avaliar aí o cenário, né, do campo futebolístico. O Celso, ele chama a atenção do técnico da seleção brasileira à época, o Tele Santana, mas ele meio que não pôde o convocá-lo à seleção, porque é meio que uma regra do campo futebolístico. Não poderia convocar um jogador de um tal de Ferroviário. Então ele indica o Celso ao Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, e acaba que Celso é de fato negociado com o Vasco, né? No Vasco ele tem um problema desde sua chegada, né? Uma contusão seríssima. É uma história aqui bem interessante a ser conhecida, infelizmente não dá tempo de contá-la, e acaba sendo emprestado ao Bahia. Na Bahia ele vive uma experiência muito interessante. Ele vai morar no único condomínio à época que existia à frente, que dava de frente para a praia de Itapuã, e é quando ele recebe um contato para ir jogar no Porto, né? E há algumas coisas aqui que vão se compondo que, que são de uma outra época, de uma outra lógica também, né? Por exemplo, Celso, no primeiro momento, ele não se interessou, né? Aos 29 anos de idade,
algo que é absolutamente incomum. Na verdade, não ocorre mais no futebol moderno, né? Um clube europeu vir buscar um jogador com essa idade na América do Sul, em qualquer outro mercado, em certa medida, a não ser na própria Europa mesmo. E ele não se interessou, porque ele disse, olha, eu tenho tudo que eu quero aqui, estou num lugar maravilhoso, tenho um excelente salário, que diabos que eu vou fazer num tal de Porto? Portugal, Porto? Mas tratava-se de valores, né, altos demais para o próprio clube, para ele, e ele acaba sucumbindo às insistências e vai para o Porto. No Porto, ele vai se destacar bastante. Essa foto aqui, inclusive, que eu retiro do próprio acervo dele, né? Ele está disputando aqui a bola num amistoso que, de um lado, tinha a seleção do campeonato inglês e a seleção do resto do mundo, do qual ele está fazendo parte aqui em 1987. Para vocês terem uma ideia, esse timezinho de vermelho aqui, do qual o Celso participava, estavam Diego Armando Maradona e Michel Platini, né? Então, realmente, podemos dizer, né, que Celso alcançou aí um capital futebolístico bem elevado, né? Jogando, se destacando e jogando ao lado de jogadores tão conhecidos, famosos, né? Mundialmente falando. Michel Platini, um dos maiores jogadores da história do futebol francês, que veio, inclusive, posteriormente a se tornar presidente da Federação Europeia, né? Da UEFA. E o Maradona, eu acho que não precisa de muitas apresentações, né? Então, o Celso, no processo de aposentadoria, é alguém que vai lidar muito com um processo de ambiguidades, porque ele se prepara para se aposentar, para sair do futebol, mas é alguém que, digamos, o futebol não sai dele. Ele, orientado pela esposa, indicações de um amigo, monta uma padaria. Era alguém que tinha uma condição financeira boa, né? Até tem uma reportagem que eu cito de um jornal que vai dizer que ele tinha linhas telefônicas. Olha só o patrimônio, né? Linha telefônica. Tinha carro, tinha linha telefônica, tinha casa, tinha isso, tinha aquilo. E aí ele monta essa padaria. Mas aí, e ele diz, olha, a profissão de técnico, ela é muito inconstante. Aquilo ali não dava para mim. Eu queria eu queria ter uma coisa mais palpável, né? Por isso que eu busquei a padaria. Mas aí, ambiguamente, ele tenta a profissão de treinador. Há até uma entrevista que ele dá ao Jornal Diário do Nordeste, né? Um jornal também dos maiores do Ceará, no qual ele diz, né? Olha, eu sou privilegiado porque eu tenho uma condição financeira razoável, e então eu posso vivenciar a carreira de treinador com tranquilidade, diferentemente de muitos que estão ali dependendo daquilo para viver, o que dificulta o próprio trânsito dentro da carreira. Mas aí ele vai se deparar com uma situação, né, de uma carreira de treinador. Já estou, obviamente, aqui na pós-carreira, né, que vai se limitar a pequenos times do interior, do estado, e nos quais ele vai muitas vezes gastar para trabalhar. Que é quando ele meio que encerra a carreira, quando ele treinava um time de uma cidade a uns 200 quilômetros de distância de Fortaleza. E ele não queria permanecer na cidade, ele voltava todo dia para Fortaleza, então o gasto com combustível estava se sobrepondo ao pagamento do salário, que ainda por cima era inconstante, porque era atrelado à prefeitura, que patrocinava o time, e assim vai. Campeonato Cearense, coisa muito pequena, né? Timezinho de interior e tal. Então, é alguém que vai viver essa ambiguidade e a vive até hoje, até a época da entrevista, mas em certa medida eu posso dizer até hoje também.
Porque quando eu me cheguei a Celso Gavião, ele estava na presidência da Associação Garantia do Atleta de Futebol Profissional, que é uma associação que ela dá ali um auxílio ao jogador quando o jogador ele está em período de contusão, jogador aposentado, não é um sindicato, né, dos jogadores profissionais, mas é uma associação que ela dá um suporte ao jogador, ao ex-jogador, né? E ele era, à época, presidente da associação, mas aí, recentemente, conversando com alguns conhecidos, fico sabendo que ele ainda provavelmente não, né, desde aquela época, né? Mas ele é ainda o presidente da associação. Então, é alguém que vive o futebol como essa força de atração gravitacional, né? Tenho outros duas trajetórias que foram construídas, o Mirandinha e o Estênio. Aqui eu vou realmente só apresentar, porque o tempo não dá mais, né? O Mirandinha já havia apresentado no encontro passado, alguém que vivenciou aqui a sua carreira, portanto, final da década de 70, comecinho ali de 80, né, quase, e final da década de 90, né? O que eu coloquei aqui, Mirandinha é um bom exemplo de reconversão de capital, tanto no decorrer do período de jogador quanto no momento pós-gramados. Sua carreira como treinador e a posição à época ocupada na Arena Castelão o demonstravam. Quanto à primeira, ele desenvolveu ao longo de sua trajetória de jogador duas capacidades essenciais aos grandes atacantes: a antecipação e a capacidade de observar o ambiente, sabendo transferi-las dos tempos em que precisava destas no campo para fora dele em seus ofícios posteriores. Quando eu cheguei a Mirandinha, na pesquisa, ele se encontrava como responsável pela montagem do acervo do Memorial do Futebol Cearense, na Arena Castelão, na preparação para a recepção da Copa das Confederações e Copa do Mundo, né? Então, ele ficou responsável por isso. Inclusive, tive até dificuldades da entrevista por conta disso, até de acesso ao material dele, né? Porque o acervo dele foi emprestado ao próprio acervo do museu, do Memorial do Futebol, e ele se considerava treinador, à época não estava como treinador, mas, de fato, ele já havia sido treinador, inclusive, do Fortaleza, um dos times pelos quais ele mais se destacou, né? E o Mirandinha é alguém que ele está um pouco dentro daquela lógica da carreira de alguém que aí sim bate muito com a perspectiva do imaginário popular, um indivíduo que vem muito de baixo, né, que tem o futebol como essa tábua de salvação, né, e que alcançou realmente um, 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 um auge ali, uma fama, né, porque conforme mostram aqui as duas imagens, né, à direita, né, eu devia ter trocado aqui a ordem das imagens, né? O Mirandinha se destaca muito pelo Corinthians e pelo Palmeiras. Eu não lembro pelo qual dos dois, agora me falhou a memória, ele vai chegar à seleção brasileira. Então, em 87, a seleção joga uma Copa lá na Inglaterra chamada Stanley Halls, e ele é autor do gol da vitória da seleção brasileira contra a Inglaterra no estádio de Wembley. A atuação dele durante a Copa, o próprio gol e tal, ele aqui está de costas, né, nessa foto à direita, comemorando o gol, com o Miller, se não me engano, que é quem está de joelhos aqui, tenho quase certeza, se alguém puder me corrigir se eu estiver errado, desperta o interesse do Newcastle. E aí, no próprio ano ainda, Silas. de 87... Oi? É o Careca, é? Ou é o É o Miller? Silas.
Ô, É o rapaz. Silas. Nenhum nem outro, né? Tá bom. É o Silas, é verdade. Obrigado, Júlio. E aí, ainda em 87, o Mirandinha torna-se o primeiro jogador brasileiro a jogar no futebol inglês. Hoje, a famosa Premier League, né? A época ainda não era a Premier League, era o campeonato inglês, no Newcastle, né? Então, ele vai realmente ter muito destaque. Eu cito uma reportagem de um jornal inglês que vai mostrar jogadores brasileiros que tiveram dificuldades de adaptação no futebol inglês. E essa reportagem vai citar o Mirandinha como aquele que abriu as portas para os brasileiros no futebol inglês, né? E aí depois você vai ter alguns jogadores como o Robinho, por exemplo, que teve uma passagem terrível pelo Manchester City, e alguns outros jogadores que agora, né, eu não vou perder tempo aqui tentando me lembrar, né? Mas a reportagem tratava desse assunto, né? Mas no caso do Mirandinha é o contrário disso, né? Começou ali com o Mirandinha, com muito destaque, uma passagem muito relevante. E durante a carreira, o Mirandinha vai ainda jogar no futebol japonês, né? E com tudo isso, ele vai construindo, portanto, esse capital cultural, né? Alguém que fala inglês, alguém que fala minimamente japonês, que conhece futebol internacional, ele vai é alguém que queria continuar no futebol e que vai dizer nas entrevistas, eu prestava muito atenção, eu anotava muita coisa dos treinamentos, né? Eu prestava muita atenção em tudo e eu queria realmente me tornar jogador. Ele disse que tinha um caderninho, que tomava notas, né? Então, quando ele encerra a carreira, ele consegue, de fato, fazer uma transição rápida para a carreira de treinador. Inclusive, vindo a adentrar um mercado que, na época, estava se iniciando para treinadores brasileiros, que era dos Emirados Árabes, daquela região ali, onde o treinador da seleção brasileira, o Carlos Alberto Parreira, tinha sido um dos primeiros a entrar naquele mercado, né? E o Mirandinha conseguiu entrar naquele mercado como treinador. Mas, infelizmente, né, assim, a carreira dele como treinador não deslanchou como ele gostaria, né? E de forma que hoje, por exemplo, o Mirandinha não atua como treinador. À época ele não estava, hoje sei que ele não atua como treinador. E não sei hoje qual a ocupação, mas existe uma série de elementos bem interessantes para serem analisados aqui na trajetória do Mirandinha, mas alguém que soube muito bem construir esses capitais e que fez essa conversão muito rápida, né? Já na pós-carreira, na aposentadoria. Vai dizer, né, que não soube lidar com o dinheiro, acumulou um bom dinheiro, mas fez uma série de investimentos errados, né, que é algo também importante para pensar, né, esse imaginário do muito dinheiro, do jogador muito rico, que se ganha muito dinheiro, mas se gasta mal esse dinheiro, né? Então, não são pessoas necessariamente ricas, né? Para terminar, as jogadas de Stênio, driblando as dificuldades do mundo do futebol, Stênio se profissionalizou tardiamente, né, em 1994, portanto, já com 22 anos de idade, é algo muito incomum, né? Alguém que, portanto, vivenciou o futebol entre o final, meados de 1990, até ali, né, a segunda década dos anos 2000, né? Encerrou a carreira em 2011. O destaque que eu trouxe aqui do Stênio foi, embora Stênio se encaixe bem nesse roteiro de carreira do jogador de times pequenos do interior do estado, sua trajetória não deixa de comportar exceções ou condições sui generis.
A principal delas foi a idade com a qual se profissionalizou, a outra, o fato. Perdão, está errado aqui, digitei errado aqui, mas o fato de ter iniciado um curso superior antes de terminar a carreira. Então, ele terminou o curso um pouco depois de encerrar a carreira de jogador. E ele entrou no curso de educação física pensando na pós-carreira. Então, foi alguém que buscou se preparar e optou, né, pelos estudos para a pós-carreira, pensando no futebol. Era alguém que pensava em concurso. Interessante que, quando conversamos, ele era um pequeno empresário e estava se preparando para concurso e participava de um projeto no qual ele atuava como treinador. Mas, assim, um projeto pequeno, com ganhos pequenos, né? Aqui é uma imagem, um recorte de uma reportagem de um jornal português, porque, embora o Stênio tenha basicamente circulado no interior do estado do Ceará, tendo tido algum destaque no time do Ceará, né, que é um time grande, um time de massa, um time, né, da capital, mas basicamente a sua carreira se dá circulando em times do interior. Ele, ainda assim, para abrir aqui essa exceção, joga ali no Náutico, em Pernambuco, e vai ter uma passagem pela Europa, pelo time Estrela da Amadora, em Portugal. Salvo me engano, esse time hoje, inclusive, nem existe mais, né? Esse time foi extinto. Então, aqui a reportagem, né? Stênio, o Speed Gonçalves da Reboleira. Aí o texto diz assim, né? O jornal esportivo aqui, o pequeno avançado brasileiro agarrou finalmente a titularidade e começou a justificar os motivos pelos quais foi um dos jogadores escolhidos por Jorge Jesus. Olha só, né? Tão famoso JJ, está aqui na história de Stênio, né? Nas prospecções realizadas por terras de Vera Cruz, de baixa estatura, mas dotado de velocidade supersônica e de técnica a condizer, Stênio será uma das apostas dos amadorenses para auxiliar o também brasileiro capitão na frente de ataque e tentar abrir brechas na defensiva portista com seus dribles desconcertantes. É uma reportagem do jornal O Jogo, de 30 de maio de 1999. Então, o Stênio, ele teve essa passagem aí pela Europa, mas foi algo muito rápido. Ele bateu de cara com um problema, né? Bateu na parede, digamos assim, né? Com o problema da restrição de jogadores estrangeiros no time. Então, já havia jogadores brasileiros de outros países, e aí ele acaba que ele não ia ao banco em muitos jogos e tal, e acaba retornando, né, para o futebol brasileiro e volta para esse circuito no qual ele joga a primeira divisão do Campeonato Cearense, a segunda divisão do Campeonato Cearense, a terceira divisão do Campeonato Brasileiro no mesmo ano, jogando, portanto, em 3, 4 times numa mesma temporada. Algo que é muito comum, né, em muitas carreiras. Na verdade, talvez esta seja a realidade geral da carreira de jogador brasileiro, né? Algo aí que precisa, obviamente, carece de mais pesquisas, e a minha pesquisa não trata exatamente disto, né? Então, gente, assim, de forma geral é isso por hoje, e, claro, finalizando nosso curso, né? Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Aqui novamente vão os meus contatos. É um prazer enorme discutir esse tema. Tem muita coisa a ser dita aí, muita coisa ficou de fora. Então aqui vai o meu e-mail, meu Instagram. Se quiserem trocar mais ideias, se quiserem, enfim, convites para a gente estar discutindo aí,
em outros eventos, em mesas redondas, fiquem à vontade. Então, deixa eu retornar aqui. O tempo está bem avançado, né? Já são 9 horas, mas eu fico em aberto aqui para a gente fazer, né? Alguém quiser fazer alguma observação, alguma pergunta. Em relação à frequência, gente, a gente, né, tá lidando com a mesma limitação dos outros encontros, tá? Então, a nossa bolsista, que é a nossa monitora, perdão, quem dera houvesse bolsa, né, Railane? A Railane, ela tá fazendo aqui o acompanhamento da frequência, fazendo um print aqui, né, do chat, então não se preocupem, a gente tem os dados de vocês, né, da inscrição, com e-mail, com nome completo, então, em relação à emissão dos certificados, não se preocupem com isso não, tá? A gente até preparou, né, como eu disse no encontro passado, Google Forms, mas a gente teve umas limitações aqui com o aplicativo, né? Então, gente, se alguém quiser fazer alguma intervenção, fica à vontade, a hora é essa. Eu quero agradecer a oportunidade, né, de participar dessa realização na sua carreira e também minha como aluna que acompanhei as suas aulas e pude me apaixonar pelo Bourdieu, né, todo mundo lá, e agradecer a todos vocês, né, pela atenção que vocês deram e que foi maravilhoso, é um projeto que fala muito da nossa realidade, né, brasileira, e é isso, parabéns. Obrigado, Renan. Também aqui só quero agradecer a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de Bourdieu. Estou tentando saber quem é Bourdieu. Minha pesquisa, estou começando a colocar alguma coisa de Bourdieu e eu vou estudar trajetória de pessoas cegas, né? Então, entrei no curso porque vi falar de trajetórias, apesar de ser campo diferente, mas o fato de tratar de trajetória, de tratar de Bourdieu, foi isso que me chamou a atenção e valeu a pena. Que bom, professor Francisco, fico feliz. Agradeço pela sua presença. Diga lá, Thales. Assim como os demais, agradeço pela oportunidade e você abriu um leque muito massa e Bourdieu também gostava de futebol, né? Mas mais ainda nesse sentido que vemos que as trajetórias de vida não ficam só ligadas à parte da educação, a questões diversas e no momento que você estuda, e nos passou isso, Radamés, é aquela velha história que nós temos, as inteligências múltiplas, e nem sempre grau de escolaridade é igual a grau de inteligência. Jogadores de futebol, nesse caso, a sua pesquisa continuada, é uma prova disso. O quanto é importante também entendermos esse universo futebolístico. E além das 4 linhas. Tem gente que diz que quer ficar nas 4 linhas. Deus quer que ele fique. Acho muito difícil. Mas, em relação ao futebol, tudo bem. Então, só agradecendo de coração também ao professor Gerardo por ter passado lá para o grupo dos docentes do IFRN essa oportunidade. E estou aí com o Mengão, viu? Tomara que o cheirinho não volte. Valeu, Thales. Muito obrigado. Muito obrigado por ter estado aqui conosco esses dias todos e pela interlocução. Diga lá, professor Marciano. Adamés, apenas para te parabenizar pelo trabalho, eu acho que tua pesquisa é muito interessante, que ela nos ajuda a pensar, como você bem coloca, o campo futebolístico, né? Nos ajuda a pensar trajetórias de jogadores, e eu acho assim que tem eu diria, um objeto, você tem um objeto muito bem delimitado, bem definido, e que, ao mesmo tempo, possibilita uma gama de pesquisas, né? Porque, a partir da tua fala, a partir do que você tem estudado, dá para perceber que você pode, por exemplo, avançar, tendo, claro, o referencial do Pierre Bourdieu, né? E até do Elias também, como você coloca, né? Poder pensar essas trajetórias também de jogadores que ficam, por exemplo, apenas na primeira divisão, outros que ficam na segunda divisão, porque
são gradações, né? Ou seja, uma coisa é pensar o futebol de elite, né? Ou seja, pensar aqueles que foram ou que estiveram nos clubes da elite do futebol brasileiro, né? Pensar que, sei lá, o Flamengo, atualmente o Atlético Mineiro, né? O próprio Corinthians e tantos outros, são clubes que estão dentro de uma demarcação aí, por assim dizer, futebol de elite. Outra coisa é pensar, por exemplo, times que estão na Série A, né? Dos campeonatos estaduais. Né? E dentro dos campeonatos estaduais já tem uma outra gradação, que é pensar, por exemplo, esses jogadores, né? Não os times, melhor, os jogadores que estão aí disputando para poder chegar à Série A do campeonato estadual. Pensa no caso da Paraíba, nós temos o Campinense, né? E o Botafogo de João Pessoa, que atualmente estão, vamos dizer assim, como sendo os clubes de elites aqui da Paraíba. Para o espaço da Paraíba, eles são o futebol de elite. Né? Mas tem vários outros clubes que estão ali tentando ver se consegue chegar onde eles estão chegando. E aí, veja, quantos jogadores não estão sonhando em chegar no Campinense, em chegar no Botafogo. E esses também já estão sonhando, lutando para tentar chegar lá no Sport de Recife, que já é outro nível, já está acima do Campinense. Né? Pensar, no caso, o Fortaleza, já é outro nível. Né? Então, veja, pensar as trajetórias de jogadores tem um nicho de pesquisa muito amplo, né? Que nos ajuda a pensar também como o futebol, principalmente a partir, eu diria, da década de 90, fundamentalmente, passou a se constituir, né, em uma atividade, né, em que a disputa por esse espaço elas são cada vez mais intensas. Né? E aí o porquê de você falar exatamente essa questão, você trazer os dados, o treinamento dos jogadores. Né? Imaginemos, você estudou as trajetórias de alguns jogadores que o segundo tempo, como você coloca, o segundo momento, né? Que foram, em um determinado momento da sua trajetória, consagrados dentro daquele espaço e que depois passaram a atuar em outras esferas. Né? Mas temos jogadores que lutam a vida inteira e que depois não conseguem. Né? Eu tenho um amigo de infância, né? Eu posso falar isso, que eu fui diretor de patrimônio da Queimadense. A Queimadense quase chegou à primeira divisão do Paraibano. E na época, antes de ser professor universitário, eu tive essa experiência como secretário de cultura. O prefeito queria fazer um time, um clube profissional, profissionalizou a Queimadense e depois eu fui o diretor de patrimônio desse clube. Né? Chegamos às quartas de finais ali, por pouco não chegamos ao título. Mas, enfim. E tinha um colega de infância, que o sonho dele, né, porque eu também venho de escolinha, eu joguei também futebol em escolinhas, né? Participei disso, né? Mas chegou um determinado momento da minha vida, ali quando eu tinha meus 14, 15 anos, que eu disse, rapaz, eu vi que era muito esforço e o tiro podia dar errado. Né? Ou seja, eu poderia me dedicar à vida, uma vida toda, e depois dizer, não, então fugir disso, eu vou estudar. É melhor estudar, eu vou estudar. Esse meu colega, que é chamado Alemão, ele disse, não, eu vou arriscar, vou ser jogador de futebol. Né? Eu quero me profissionalizar, tal. Beleza, foi embora. Ele estava até bem, zagueiro, ele como o Elinho também, Elinho jogou no Campinense, jogou com Tabata, também foi um jogador aqui na região que teve uma repercussão, chegou a jogar em clubes maiores, e os dois disseram, não, agora a gente vamos se profissionalizar, atuar já nos clubes da primeira divisão, realmente atuaram, mas não saíram disso. Elinho teve o azar de jogar contra o Sport de Patos, ele pelo Campinense, no auge da carreira, né? No auge da carreira dele, e que dali vários clubes já estavam de olho para ele jogar, por exemplo, o Vitória da Bahia, e vários outros clubes já estavam de olho, já. E aí vai jogar contra o Sport de Patos, dentro do Campeonato Paraibano. Leva
sofre uma falta, de tal maneira que o cara tira ele de campo. E foi preciso fazer uma cirurgia no tornozelo. Resultado, os clubes que estavam de olho lá fora, que era o Vitória, entre outros clubes, o Sport, né? Não quiseram mais. O cara está agora bichado. Vejamos como é complicado. O cara dedicou a vida inteira um jogo, que ali ele estava já demonstrando, jogava muito, tal. E ali era, enfim, ele foi contundido e aí retirado de campo, né? Retirado de campo num duplo sentido, né? Não retirado de campo só ali. Depois ele volta para o Campinense, mas não volta mais com aquele, como é aquele cara que estava, não, os clubes. E daí ele foi só descendo, ao invés de ir para clubes superiores ao Campinense, ele acabou tendo uma trajetória diferente. Hoje, né, se formos olhar essa lógica do segundo tempo, né, ele é professor de tênis em um clube aqui de Campina Grande. Um clube, né, que tem várias atividades, que é o Clube Campestre. Hoje ele é professor de tênis. Né? Olha só como uma jogada modifica toda a trajetória e também vamos dizer assim, o planejamento que, porventura, esse jogador vinha a fazer, né? Eu tinha feito, né? Enfim, é um pouco isso. Acho que o teu trabalho ele nos ajuda a pensar essas questões, né? Pensar agendas de pesquisas, né? Pensar a lógica de profissionalização de elite versus profissionalização que não estão nesse topo, no topo das elites. Aí fazer estudos comparativos, por exemplo, né? De trajetórias, por exemplo. É algo muito comum, né? Eu vejo aqui, é muito comum jogadores que saem de comunidades extremamente pobres e de um dia para a noite ele tem uma explosão assim, chegar, por exemplo, no Hertha Berlim da Alemanha, como é o caso do Marcelinho Paraíba, né? Vai para a seleção, Hertha Berlim, aliás, vai para o Hertha Berlim, seleção, volta para o São Paulo, joga nos grandes clubes, né? Mas tem um quê que precisa ser estudado claramente. O sujeito hoje está pobre. Pobre. Né? Minguando para ver se encontra um emprego, um trabalho, porque não tem condições. Construiu muito dinheiro no decorrer da trajetória, mas não soube administrar. Só o Marcelinho Paraíba, por exemplo, dava um estudo clássico. O oposto, você tem um Hulk, que é também da Paraíba, do mesma localidade onde nasceu Marcelinho, né? Da mesma localidade, Zé Pinheiro, aqui, bem pertinho. Eu tô aqui há aproximadamente a pé de 5 minutos, Zé Pinheiro, onde eu estou falando. Então, você tem o Hulk também, que é um fenômeno hoje, né? Porém com um perfil totalmente diferente do Marcelinho. Né? Enquanto Marcelinho, quando chegava em Campina Grande, ia para as festas e era farra com tudo, gastando. Quem banca aqui sou eu. O Hulk, você não vê o Hulk fazendo festividade nesse sentido. Né? Quando se reúne com as elites. Não se reúne com as origens, vamos dizer assim. Marcelinho não. Quem era da galera dele, das origens, ele reunia e bancava tudo. Hulk não. Hulk, quando faz um show ou um evento, é lá em João Pessoa, certo? Mas faz para quem? Faz para o menino que é daí do Ceará, aquele safadão. Ele pega a elite também e faz, é só esse grupo que entra. As origens dificilmente entram. Né? Então, veja, são perfis diferentes, são trajetórias diferentes e que a gente precisa entender isso. O Hulk, antes do segundo tempo, antes de começar o segundo tempo, por exemplo, eu acho que esse é um fenômeno interessante, não sei se vocês sabem, mas o Hulk é um dos maiores empreendedores na Paraíba. Né? No sentido bem entre aspas. Mas é o cara que hoje está construindo, por exemplo, um hotel. Um hotel na orla de João Pessoa. Aqui, bem pertinho onde eu estou, ele construiu um beach tênis assim, enorme, com empreendimento, enfim, altíssimo. Né? O Bar do Cuscuz, que era um bar de Campina Grande, ele está agora expandindo para todo o Nordeste, para a região litorânea, numa parceria com o dono do bar. Né? O que for de prédios, coisas grandes assim, João Pessoa, o cara está comprando. Então, veja, você tem um outro perfil. Você tem um outro perfil, e aí é preciso entender. Eu acho que o teu trabalho ele ajuda isso, a mergulhar nas trajetórias e perceber, pronto, como origens, às vezes, tão próximas, que a origem do Hulk e a origem do Marcelinho, são origens muito próximas.
no mesmo bairro, as condições socioeconômicas dos pais praticamente as mesmas, e, ao mesmo tempo, um se torna um grande investidor e o outro despenca a ponto de não ter hoje sequer um emprego, está desempregado. Então, como entender isso? Só pensar a origem social define, a meu ver, não. Porque por origem social, Marcelinho poderia estar do mesmo jeito do Hulk, ou o Hulk estaria do mesmo jeito do Marcelinho. Porque a origem social é a mesma. Mas tem outros elementos aí que o teu estudo nos ajuda a pensar, que são mergulhar nas trajetórias e processos de sentimentalidade e diversas outras questões. Parabéns e obrigado. Desculpe, me alonguei, porque eu acho que, como era hoje o último encontro, eu vou falar um pouco. Não, Parabéns. rapaz, o seu alongar aí foi espetacular. Você trouxe muita coisa interessante. E, assim, quero te agradecer pela tua presença. Assim, uma honra receber alguém que contribuiu para eu estar aqui, em especial nesse curso, porque pude ler o teu livro, um livro que eu tenho indicado, porque é extremamente didático. E, então, assim, foi muito bom poder trocar essa ideia contigo. Espero que, inclusive, a gente possa estender isso, né? Tu fez uso de uma expressão aí muito interessante, né? Ele resolveu correr o risco, né? De seguir a profissão. E é isso. Eu tenho buscado, através da minha pesquisa, nos momentos que tenho junto aos meus alunos, enfim, nos momentos em que tenho aí a possibilidade de expor o meu trabalho, de pensar sociologicamente o campo futebolístico, a profissão de jogador de futebol, sempre bater muito nessa tecla da gente quebrar, né, essa naturalização dessas verdades aí, desses mitos, né? Principalmente porque o futebol, ele, como um elemento que compõe aí tão fortemente a indústria cultural, ele se transforma nesse objetivo de vida para muitos desses garotos, para usar uma expressão que eu já usei umas 2, 3 vezes hoje, né? Como tábua de salvação. E aí é muito perigoso, né? Para quem vem das classes subalternas, como você disse, ele resolveu assumir o risco. É um risco. É um risco porque, conforme em especial eu tentei mostrar hoje, a composição de um capital é um investimento que precisa ser feito de uma maneira muito dedicada, muito disciplinada, com total e absoluta entrega para algo que não necessariamente vai ocorrer e, em ocorrendo, é dificílimo de converter para fora desse campo, dessa realidade. Então, é uma profissão de alto risco, né? Os dividendos, né, obtidos dentro daquilo que se tem ali, né, desses grandes exemplos, né? Os 2 exemplos que você citou aí estão dentre esses, são grandes, mas, né, em compensação, você não só tem esse pós, você citou o exemplo aí do Marcelinho Paraíba, e a gente tem muitos exemplos para citar, mas são muitos, né? Muitos. A gente começa pelo talvez o mais famoso, né, o maior exemplo, que é o Garrincha, né? O Garrincha, alguém que foi aí um dos maiores jogadores de todos os tempos do Brasil, campeão mundial, né? Bicampeão mundial, não me foge aqui se ele chegou a ser tricampeão, não sei se ele 70, acho que não, né? Não E foi não. foi bi, né? Bicampeão mundial, 58 e 62, né? E ele ali pelo Botafogo, quer dizer, alguém que poderia ter constituído, né, uma grande fez uma grande carreira, mas isso não se converteu em um patrimônio
financeiro, né, e um patrimônio material que lhe desse uma condição posterior de vida. Tanto é que, nesse encontro que tive, esse almoço com o Serginho Amizade, tive a oportunidade de conhecer o Marciano, que foi grande, que inclusive, né, homônimo seu, que foi um grande atacante do Flamengo, um dos maiores atacantes da história do Flamengo e tal. E o Marciano conta... E meu nome, pai botou em homenagem a esse caboclo. Pai, eu estive almoçando com ele a questão de um mês atrás. Tá vendo? Olha só como Eu, são quando as falar, coisas, você né? diz, você pode dizer para ele. Pronto. Como Pode são as dizer. coisas, né? Meu pai era E lateral aí, esquerdo. então, Jogou nas bases do Campinense aqui também. aí eu não sabia. E aí o Marciano conta, o Marciano se destacou ao ponto de ter sido convidado para um daqueles jogos que foram feitos no Maracanã para arrecadar dinheiro para o Garrincha, né? Então teve um jogo com Pelé, com assim Zico, Júnior, enfim, jogadores famosos da época, né, para arrecadar dinheiro ali para o Garrincha. E aí ele narra uma cena que vamos dizer que dos bastidores do futebol não foi muito legal, a chegada do Pelé, a conversa que ele teve com o Garrincha, mas isso a gente conversa mais informalmente qualquer dia, né? Mas eu só quero dizer que, em todo caso, existia ali aquela situação, né? Um cara famosíssimo, campeão mundial, e que vivenciou uma situação de muita pobreza no final da carreira, né? Então é isso. Eu agradeço pelo que você colocou aí, Marciana, na questão de que meu estudo ele possa realmente abrir essas portas, e fico muito feliz mesmo de ter esse retorno. Meus amigos, minhas amigas, eu acho que é isso. Queria agradecer, meu irmão. Parabenizar aí pelo curso aí, companheiro. Muito obrigado, cara, pela tua presença, pela força, pela parceria. Estamos juntos, meu irmão. Valeu, estamos sim. Gente, é isso, né? Qualquer coisa, estamos por aí, podem me contactar via e-mail, e foi um grande prazer estar com vocês aí nesses 3 encontros. Grande abraço. Até mais. Até mais.